Muito bom, turma. Olha só, antes de eu começar a aula, eu quero pedir paciência para vocês, porque meu computador hoje está bem lento, tá? Tá, tá igual eu hoje, lento pra caramba. Mas tá tranquilo, vai dar tudo certo, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Só para lembrar, né? Vocês, ontem eu postei um texto lá no GR8. É somente um texto, tá certo? Não tem atividade. Eu vou explicar esse texto hoje e a atividade eu vou postar na terça-feira da semana que vem, tá certo? Então, na próxima terça-feira, eu vou postar uma atividade para vocês e essa atividade vai ser com referência ao que eu vou ensinar para vocês hoje, tá bom? Como eu estou ainda explicando sobre a América pré-colombiana, eu comecei, né, a falar com vocês sobre eh, os maias e hoje nós vamos falar sobre os astecas, tá? Então, novamente lembrando, eh, somente o texto vai estar lá no GR8, a atividade eu vou postar na próxima terça-feira. Então, vocês não têm nada para entregar de história durante essa semana, né? Então, no caso, a data seria hoje para ser entregue, mas não tem nada de história, tá certo? Somente o texto para vocês fazerem as questões que vai ser postada na próxima semana, tá certo? Então vamos lá que eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui para a gente começar a nossa aula. Aí os que entraram por agora, não esquece de colocar o nome de vocês no chat, tá bom? Bom dia, Ismael. Já apareceu para vocês a tela aí? Sim. Apareceu, professor. Perfeito, então. Então, olha só, hoje nós vamos falar, né, vamos continuar com o mesmo assunto que nós estávamos, né, que é a América pré-colombiana, só que nós vamos falar sobre outro povo que viveu na América antes de Colombo chegar até aqui, que são os astecas. Na aula passada nós falamos sobre os maias e nessa aula vamos falar sobre os astecas. Tem algumas coisas que vai ser bem parecida, outras coisas vão ser diferentes, tá, da civilização maia. Vocês vão perceber, por exemplo, as coisas que eles cultivavam, né? Algumas crenças deles, mas é porque eles viviam, né, todos mais ou menos na mesma região e tinham influência um dos outros, né? Então, nós vamos ver que tem algumas coisas bem parecidas, tá bom? Todos vocês conseguem enxergar bem as letras aí? Então, vamos lá. Nós vamos falar então sobre os astecas. Vamos continuar no mesmo assunto de América pré-colombiana, falando sobre os astecas. Aí na nossa próxima aula, depois dessa das atividades, nós vamos falar sobre os Incas, né, que são os últimos povos que eu falei, né, que iríamos conversar. Lembrando que havia outros povos, mas nós íamos falar sobre os três principais, né? Falando sobre os astecas, então, vamos lá, olha. Na parte central do continente americano, onde hoje está localizado o México, situava-se o Império Azteca. Sua capital era Tenochtitlán, atualmente cidade do México. Isso aqui é uma coisa muito importante e interessante, tá, turma? A localização do Império Azteca. Ela vai ficar mais para o norte da América, né? Só que na parte onde hoje é o México, tá? Os maias, eles ficavam ali na Guatemala, Honduras, que é a América Central. No caso dos astecas, eles estão um pouco mais ao norte de onde ficava a localização do povo maia, né? Ah, eles estão, então, mais para o México, né? E a principal cidade do Império Azteca é chamada de Tenochtitlán, que hoje é a cidade do México, que é a capital do México, tá? Então essa cidade existe até hoje, desde aqueles tempos, só que com outro nome, agora com
cidade com o nome de cidade no México, tá bom? A base econômica dos astecas era a agricultura, assim como os maias, né? Eles cultivavam o milho, o feijão, a baunilha, a pimenta, o tomate, o tabaco e diversas espécies de algodão. Também produziam o cacau, do qual, assim como os maias, faziam uma bebida parecida com chocolate, que é aquela que eu expliquei para vocês, né, o chocolate. E eles cultivavam tabaco consumidos nas cerimônias religiosas, tá? Então, tudo isso era o que era produzido pelos astecas na sua agricultura, né, que era a base da economia deles. Milho, feijão, baunilha, pimenta, tomate, tabaco, o algodão e chocolate, o cacau, que é onde eles faziam chocolate, né? Grande parte da população estava organizada em aldeias chamadas de Altept. Tem alguns nomes, viu, turma? Vai ser muito complicado de falar. Uns eu vou falar, outros não tem condições de falar, não, tá? Trabalhando coletivamente nas terras. Então, eles faziam um trabalho coletivo nas terras, né? O grupo dominante se apropriava de boa parte da produção. Então, o grupo que dominava, quando eu for falar sobre a sociedade astecas, né, nós vamos ver quem é os que dominavam. Então, esse grupo dominante, eles vão ficar com boa parte do que é produzido na terra, né? E os camponeses, eles vão produzir para seu próprio sustento e pagavam tributos para o soberano, os guerreiros, os sacerdotes e alguns funcionários da capital. Então, essa, né, é basicamente o grupo dominante, né? O soberano o asteca, os guerreiros, os sacerdotes e alguns outros funcionários que estavam lá na capital, que é Tenochtitlan, tá? Nós vamos falar depois só sobre a cidade também, tá certo? Ah, muito bom. Vamos passar para o próximo slide aqui. Então, como eu falei, meu computador está bem lento. Então, eu vou ter que parar o compartilhamento da tela aqui e abrir de novo, porque deu problema aqui. Espera só um minuto. Só um minutinho, turma, que vai dar certo, viu? Pronto, acho que agora vai. Pronto, acho que agora vai resolver. Vamos lá, então. Todos vocês já estão vendo aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre a força militar e entender principalmente o porquê que os astecas eles faziam guerra, tá? Aqui nós vamos fazer uma mistura de religião com guerra, tá? Com a força militar dos astecas. Olha lá. O soberano asteca, ele era chamado de Tlatoani, tá? Como eu disse para vocês, algumas coisas dá para a gente falar, outras coisas vai ficar mais difícil de falar, tá? Mas o soberano, o rei asteca, era chamado de Tlatoani. Lembra que eu expliquei para vocês, né? Cada povo ele tem uma forma diferente de chamar os seus reis, né? Lá no Egito eles chamavam de faraó, né? Que é o rei. Em outros lugares, na, na, na Alemanha, né, era chamado de Kaiser. Na Rússia era chamado de czar. No caso aqui dos astecas, eles chamavam o seu soberano, o seu rei, de Tlatoani, que na língua Nahuatl daquele povo significa aquele que fala, isto é, aquele que comanda. Então a palavra Tlatoani significa aquele que fala,
significando aquele que comanda, né? Que como ele é o soberano, ele é o chefe, é o que vai comandar, né? O que vai falar. Por isso é chamado de Tlatoani. A língua nativa deles é essa daqui, tá? Nahuatl. Ele era eleito pelo conselho dos chefes das aldeias astecas entre os principais guerreiros da capital. Então, para eleger um soberano, para eleger um Tlatoani, né, existe um conselho de chefes das aldeias, né, existiam várias aldeias, eles faziam um conselho dos chefes de cada uma dessas aldeias e escolhem, então, entre os principais guerreiros da capital. Então, geralmente, o Tlatoani, ele vai ser um grande guerreiro, tá? Como os astecas consideravam a guerra sagrada, essa função de comando militar era considerada divina. Não necessariamente ele era como o faraó, que lá no Egito, que ele era um deus, tá? Mas o seu chamado, o seu cargo era visto, né, como divino, que é o que fala agora. O Tlatoani não era visto como um deus, mas seu poder, sim, era considerado sagrado, tá? Lembra que eu falei, nós vamos ter uma mistura aqui de força militar com a guerra, com religião agora, tá certo? Então, por isso que o soberano, que é aquele que comanda, né, o que fala, o Tlatoani, ele não vai ser um deus, mas o seu cargo, o seu chamado de estar lá como o líder, ele vai ser considerado algo sagrado, tá? A força militar dos astecas era indiscutível, ou seja, eles eram muito fortes, né, militarmente falando. Todos os homens serviam ao exército, que contava com tropas muito bem treinadas, entre as quais a Ordem dos Guerreiros Jaguar, que homenageava o deus da noite, Texcatiploca, e a Ordem dos Guerreiros Águia, que homenageava o deus do vento, que é o Ecaute. Então, lá dentro dos. Eu queria ter trazido algumas imagens, mas vocês podem depois olhar na internet. Eles tinham dentro do exército deles algumas divisões, né? Algumas tropas, algumas são de elite, outras são, né, um pouco diferentes, mas todas elas homenageiam algum deus. Os deuses dos astecas geralmente são relacionados à natureza, né, no caso o sol, a lua, vento, ou muito ligado também aos animais, tá certo? No caso aqui eu tenho os guerreiros jaguar, né? Jaguar é um animal, e os guerreiros águia. Mas eles tinham um deus principal, tá? O principal deus dos astecas era o sol. Eu não vou me arriscar a falar esse nome do deus sol, não. Mas esse era o principal deus deles, tá? Tinha esse, né, o deus Sol, e tinha um outro chamado Quetzalcoatl, tá? O Quetzalcoatl é uma serpente emplumada, que também era um deus muito importante para os astecas. Era para sacrificar prisioneiros ao Sol que os astecas faziam guerra. Então aqui é onde vem a ligação, tá, turma? Que eu quero que vocês entendam e aprendam bem, porque é uma das coisas que eu mais cobro nas provas, né? E é uma das coisas mais importantes e interessantes sobre os astecas, tá? A ligação da guerra com religião, tá? No caso, eles faziam o, quando eles faziam guerra, eles iam fazer prisioneiros, tá? E para que eles faziam esses prisioneiros? Vou explicar isso para vocês. Olha lá. O exército asteca tinha que estar sempre alerta, caso alguma cidade ou alguma aldeia do império se revoltasse. Mas havia um objetivo maior que justificava as guerras, que era a captura de prisioneiros, não para escravizá-los, mas para oferecê-los em sacrifício ao deus Sol e a outros deuses. Então, deixa eu explicar. Ah, Havia escravos lá no Império Azteca? Sim, mas eles eram muito poucos. O que eles faziam então? Diferente de outros povos que faziam prisioneiros de guerra, como nós aprendemos, por exemplo, lá em Atenas, né? Que eles faziam guerra e os prisioneiros viravam escravos, né? O mesmo aconteceu com Esparta. A maioria das civilizações, eles faziam isso, né? Quando faziam uma guerra e fazia prisioneiros, eles viravam escravos. Lá no povo azteca, existia poucos escravos. E o que eles faziam então com seus prisioneiros? Sacrificavam ao deus Sol. Agora eu vou explicar para vocês como era feito esse sacrifício. Mas eles sempre faziam dessa forma, tá? Eles faziam o sacrifício de prisioneiros ao deus Sol.
Olha só que interessante, eles chegavam a realizar guerras a fim de conseguir prisioneiros para o sacrifício. As guerras feitas com o objetivo de capturar prisioneiros destinados ao sacrifício ficaram conhecidas como guerras floridas. Então, existia um tipo de guerra que era somente para capturar prisioneiro para fazer sacrifício ao Deus Sol. Esse tipo de guerra era chamado de guerras floridas. Tá? Então, eles começavam uma guerra. Quando eles percebiam que eles tinham que fazer algum sacrifício para o Deus Sol, chegou a época de fazer um sacrifício e não tinha nenhum prisioneiro, eles faziam uma guerra somente para capturar prisioneiro, para sacrificar o Deus Sol. Tá? Então o nome dessa guerra é Guerra Florida, tá? Guerras Floridas. Ah, Agora eu quero que vocês, vou explicar para vocês o porquê que eles faziam sacrifícios ao Deus Sol, né? De seres humanos e como que era feito, tá? Vamos lá, ó. Opa, peraí, será que eu não coloquei aqui? Ah, não, turma, eu não coloquei, ó. Pera aí que eu vou ver o que que aconteceu, que o slide onde fala isso não tá aqui. Achei ele. Tô falando que meu computador hoje não tá legal. Tá, vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Meu computador hoje está tudo bagunçado. Pronto, essa daqui. Pronto. Talvez eu vou ter que ficar fazendo essas mudanças aqui porque deu algum problema aqui no meu computador. Mas vamos lá, olha. Sacrifícios humanos, né? Os astecas, assim como outros povos que viviam na região, né, como os maias, por exemplo, estavam convencidos de que seus deuses precisavam de sangue humano. Eles acreditavam que caso o sol não recebesse o sangue do sacrifício, deixaria de nascer no dia seguinte, e tudo seria como uma eterna noite. Então esse era o objetivo, o porquê que eles faziam sacrifícios humanos, tá? Porque eles acreditavam que se o sol não recebesse um sacrifício, né, de sangue humano, ele não iria nascer no dia seguinte, e eles viveriam numa eterna noite. Então, para que isso não acontecesse, eles sacrificavam um ser humano, tá? Na cerimônia, como que era feita essa cerimônia de sacrifício, né? Na cerimônia de sacrifício, os prisioneiros eram levados no alto de uma pirâmide. Depois eu vou mostrar essa pirâmide para vocês. Eram usados 5 sacerdotes para fazer o ritual. 4 deles, como vocês estão vendo na imagem, era usado para segurar as mãos e os pés. E um, que era o principal deles, introduzia no peito da vítima uma faca de obsidiana. O coração inteiro do prisioneiro era logo arrancado e levado em glória ao Deus Sol. Só um detalhe, tá? Eles faziam tudo isso com o prisioneiro ainda vivo. Tá? Eles seguravam, né, o prisioneiro vivo e enquanto cada um estava, né, 4 seguravam as mãos e os pés, um quinto pegava e introduzia então essa faca de obsidiana no peito da vítima, com ele, como eu disse, ele ainda vivo, arrancava o coração e erguia o coração ao sol, né, levando então, fazendo esse sacrifício, tá? Aí vocês podem perguntar, professor, mas e o prisioneiro, né? Ficava de boa? Deixava? Olha só, para os prisioneiros era considerado uma honra morrer em sacrifício ao sol, pois acreditavam que um guerreiro sacrificado voltaria à terra na forma de um beija-flor. Então eles acreditavam, né, tinham essa crença de vida após a morte, e para um guerreiro, né, que era sacrificado para o Deus Sol, aquilo era considerado uma honra, né, porque eles iam retornar à vida na forma de um beija-flor, tá? No texto falava colibri. Colibri e beija-flor são a mesma coisa, né? Praticamente, tá bom? Mas era isso, tá? Então vamos entender aqui essa ligação de guerra com a religião deles, né? Eles faziam muitas vezes guerras para fazer prisioneiros, tá? Esse era o objetivo. Esses prisioneiros não eram para ser escravizados, eles tinham escravos, mas eram muito poucos.
O maior objetivo deles fazerem prisioneiros era para fazer sacrifícios humanos ao Deus Sol. O motivo de fazerem sacrifícios era porque eles acreditavam que caso não fizesse, o sol não nasceria, né, no outro dia e tudo seria como uma eterna noite. Nessa cerimônia, então, eles arrancavam o coração da vítima, né, da pessoa que ia ser sacrificada, com a pessoa ainda viva, arrancava o coração dela e mostrava, né, para o sol, apontava ele para o sol. E aquele que era sacrificado sempre achava isso uma honra, uma vez que eles voltariam à Terra, né, na forma de um beija-flor. Tranquilo, turma? Alguma dúvida sobre o que eu expliquei agora? Podemos continuar? Então vamos lá. Ah, deixa eu ver se vai seguir a sequência certa aqui agora. Só um minutinho. Eu acho que agora vai dar para ir na sequência certa. Vamos lá, ó. Economia azteca. É isso que vocês estão vendo aí na tela de vocês, né? Sobre economia azteca. É isso mesmo. Vai ser isso mesmo. Pronto. Vamos lá. Nós começamos a falar um pouquinho sobre a economia azteca lá no início da aula, né? Sobre o que eles plantavam e tudo mais. Então aqui eu não vou explicar o que eles plantavam, né? Porque nós já vimos lá. Vou explicar algumas outras coisas para vocês. Olha lá, a economia do Império Azteca era diversificada. Como eu falei, plantavam feijão, milho, tomate, baunilha, o cacau, né, tabaco, algodão. Então era diversificada, né? Então, da agricultura deles. Então, a economia do Império Azteca era diversificada e suficiente para atender à subsistência da maioria dos camponeses e sustentar guerreiros e sacerdotes. Então, eles faziam aquilo que era o suficiente para eles viverem, tá? Para viver na pequena ilha do lago Texcoco, onde Tenochtitlan foi erguida, e suprir as necessidades da população, os astecas realizaram obras que exigiram muito conhecimento técnico. O que acontece é o seguinte, turma, lá em Tenochtitlan, né, onde hoje é a cidade do México, tem um grande lago, tá, um enorme lago. E para eles viverem, né, sobreviverem ali, usando o lago, eles tiveram que fazer uma forma diferente, uma técnica diferente de cultivo, tá? Olha só, que é o que eu vou falar para vocês agora. Por causa das inundações periódicas do lago, construíram-se diques e barragens que possibilitaram o controle do nível da água. Como o lago Texcoco era salgado, foi necessário encontrar uma forma de conduzir água potável das fontes ao interior da cidade. E para isso construíram-se aquedutos. Para ampliar as terras agrícolas, os astecas criaram terraços sobre a água dos lagos, que se chamavam chinampas. Nesses canteiros flutuantes, eles cultivavam flores e hortaliças. Como eles precisavam de mais terra para poder cultivar, né, toda né, seus produtos agrícolas, eles usaram o lago para fazer plantação. Mas como? Fazendo esses terraços. Não sei se vocês conseguem ver bem a imagem aqui, mas aqui é um desses terraços, né? Eles pegam, são terraços flutuantes, né? Como se fossem pequenos barcos, sei lá, onde eles vão colocar a terra, tá vendo? E depois vão fazer as plantações. E aqui no fundo vocês conseguem ver, né, alguns desses terraços, né? Eles plantavam bastante coisas em cima, né? Era uma coisa bem técnica, bem engenhosa mesmo, né? Como eles faziam, utilizando o lago para poder ter mais espaço para fazer sua plantação. Então eles não usavam somente onde havia terra, né, na cidade deles para plantar, mas eles também utilizaram o espaço do lago para fazer a sua plantação, tá? E isso é uma coisa bem industriosa, né? Bem técnica mesmo, né? Algo é, bem incrível para a época, né, do que eles viviam, tá? Vamos passar para o próximo aqui. Sociedade Azteca. Falando sobre a sociedade azteca, como nós vimos, né, Tlatoani era o chefe, o soberano, né?
A sociedade asteca ela vai ser hierarquizada, né? Então vai ter uma hierarquia. O Tlatoani era o soberano, chefe político e chefe militar também. Abaixo do Tlatoani estava os Pipilti, que era uma aristocracia formada por sacerdotes, altos funcionários e chefes militares. Abaixo deles estavam os artesãos e os comerciantes. Existia, tá? Eu não falei isso no comércio para vocês. Existia o comércio, né? Principalmente o comércio externo, só que ele era muito pouco, tá? Não era tão forte assim o comércio entre os astecas. Mas eles faziam o comércio externo que eu falo é um comércio entre astecas e outros povos, tá? Ah, em seguida, né, abaixo dos artesãos e comerciantes, os camponeses. E por último, os escravos, que faziam os trabalhos mais pesados. Mas, como eu disse, eles eram poucos, tá? Não eram muitos os escravos que tinham lá entre os povos astecas. A origem dos escravos podia ser, qual que era a origem desses escravos astecas, né? Podia ser prisioneiro de guerra, condenados de direito comum, né? Ou seja, cometeu algum crime e por conta disso vai virar um escravo, ou então homens e mulheres que se vendiam após se verem na ruína, principalmente por causa de dívidas de jogos, para vocês verem, né? Acontecia, então, por causa de algum tipo de dívida, ou pode ser dívida de jogos ou outras dívidas, como eles perdiam tudo, eles se vendiam como escravos, tá? Os camponeses eram obrigados a trabalhar nas terras controladas pelos soberanos astecas. Então, aqui tem uma coisa interessante, tá? Os camponeses tinham três obrigações, tá? A primeira obrigação do camponês, trabalhar nas terras controladas pelos soberanos astecas. Segunda obrigação, pagar tributos, né, de vários tipos, como manta de algodão, plumas, pedrarias, sementes de cacau, feijão e milho. Ou seja, eles iam pagar impostos e o que eles usavam para pagar esses impostos? As mantas de algodão, plumas, pedrarias, sementes de cacau, feijão e milho, tá? E a terceira obrigação de um camponês, eles eram recrutados para construir estradas, templos e palácios, tá? Então esses camponeses muitas vezes eram chamados pelo soberano, né, para construir as estradas, construir os templos e os palácios deles, ok? Passando para frente, então, vamos falar um pouco sobre a escrita asteca, tá? Os astecas não chegaram a desenvolver uma escrita fonética, cujo alfabeto exprime som de letras e palavras, ou seja, a escrita deles não é igual à nossa, né? Que a letra A tem um som de A, a letra B tem um som de B, né? Não é fonética, né? Eles não tinham isso, a escrita deles não era fonética e nem não exprimia o som, né? Letras e palavras. Falavam um idioma Nahuatl, como eu falei para vocês, e produziam manuscritos denominados códices. Tá? Então, esses códices são alguns manuscritos que os astecas tinham, repletos de imagens, como esse que está na tela de vocês aí, é um tipo de códice, tá? Eles são de difícil interpretação, pois não só cada traço tem um significado, como também as cores e os matizes que os distinguem, o que não podia ser diretamente retratado, ou como os meses, os anos, os elementos, era representado por meio de símbolos. Então, eles tinham um tipo de escrita diferente, tá certo? Que é muito difícil de interpretar, porque até mesmo a cor, né? Se a cor tivesse um pouquinho mais clara, né? Um verde um pouquinho mais claro significava uma coisa, um pouquinho mais escuro significava outra coisa. Eram desenhos, né? Geralmente, e o que eles não conseguiam desenhar, como por exemplo o mês. Como é que você desenha o mês, né? Uma casa, você vê a casa porque ela é concreto, você consegue desenhar. Mas um mês, um ano, algum elemento, né? O que você não consegue desenhar, né, é, como algo concreto, eles faziam uma representação através de um símbolo. Por exemplo, eles poderiam usar a águia como símbolo do vento, né, como nós vimos ali os guerreiros águias que representavam o deus do vento, né? A palavra códice refere-se ao conjunto de desenhos e escritos feitos por escribas astecas e por outros habitantes da região onde hoje se situa o México, antes e depois da conquista espanhola. Então eles usavam, né, esse tipo de escrita. Neles, os nativos narram eventos importantes de sua história e descrevem a organização do império e cenas da vida do cotidiano.
Antes da chegada dos espanhóis, esses registros eram feitos exclusivamente com imagens. Após a conquista, os colonizadores acrescentaram às imagens textos em espanhol também, tá? Um dos códices mais conhecidos desse período é o Códice de Mendonça, produzido entre 1541 e 1542, tá? Maurício, deixa eu só te Oi, por falar. falar, Léo. Os meninos do sétimo B me relataram que a professora não mandou o link para eles, Ah, tá. por isso que eles estão tentando entrar Entrando agora. agora. Eu acho que Você ela pode ir esqueceu. recebendo eles aí para mim? Ah, então beleza. Então eu vou receber todos aqui. Então manda ver Porque aí. eu acho que ela deve ter esquecido de mandar. Recebe eles aí para mim enquanto eu vou continuar na Não, aula. beleza. Eu vou falar com a Valeu. Lilian depois. Não, certinho, Beleza. pode. Desculpa atrapalhar. Não, obrigado por ter avisado, porque senão eu ia começar a negar eles aqui Não, agora. eu acabei que danei com o menino. Falei, não, mas eu mandei o link. Não, aí ele falou que não, é lá no sétimo B. Falei, não, então não é eu não. Eu vou receber eles aqui. Então, beleza, então, valeu. Valeu, Já obrigado. tem nada, valeu, obrigado. Então vamos lá, turma. Olha, um dos códices mais conhecidos, né, desse período é o Códice de Mendonça, produzido em Mendonça, né, produzido em 1541 e 1542. Perceba que é depois do descobrimento da América, né? Nele, os nativos descrevem a fundação de Tenochtitlán, as conquistas territoriais astecas e o sistema de cobrança de impostos do Império, além de eventos relacionados à vida cotidiana. As análises do Códice de Mendonça revelam que a educação das crianças era uma das principais preocupações da sociedade asteca. Outros registros escritos, como o Códice de Florentino, elaborado também no período colonial, trazem informações importantes sobre o cotidiano, a cultura e a organização social dos astecas. Então perceba que alguns dessas escritas, alguns desses documentos, né, os códices, foram escritos mesmo depois da chegada dos espanhóis aqui na América. A maioria dos códices preservados até os dias de hoje foram elaborados após a conquista espanhola, sob a supervisão dos colonizadores. E aqui vem uma coisa importante, tá, turma? Que eu quero mostrar para vocês, ó. Grande parte dos documentos produzidos pelos astecas antes da conquista da América foram totalmente destruídos pelos espanhóis. Por quê? Por que os espanhóis vieram para cá e destruíram todos os documentos, ou grande parte dos documentos dos astecas, antes das chegadas deles? Forma de apagar a memória e os valores que eram transmitidos naquela cidade. Então Professor, veja, turma. Sim, pode falar. eu perdi a aula praticamente inteira, que eu entrei era 8h03. Como é que eu faço? Por causa que não tinha mandado o link no grupo. Então, aí vocês é conversar lá com o disciplinar. Vocês explicam o que aconteceu para ver se eles dão um link para vocês da aula para vocês assistirem a aula depois, tá? É isso, ou pegar o meu texto depois e ler ele, tá? Eu não tenho como eu dar essa outra aula de novo e voltar tudo para vocês, não, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Veja que os espanhóis eles tentaram apagar, né, a memória e os valores transmitidos à sociedade. Como eles fizeram isso? Turma, isso que é a coisa mais interessante. Está vendo a importância que se tem de ter livros, por exemplo? Se você quer apagar a memória de alguém, a memória de um povo, né, no caso, apaga tudo que eles produziram antigamente, né, os livros e tudo que foi produzido. Com o tempo aquilo vai sumir, né? Então, muito do que se sabe sobre o povo asteca é sobre o que os espanhóis falaram a respeito deles. E isso é um problema sério, porque é a visão de uma pessoa de fora falando sobre aquele povo, e não eles mesmos falando deles próprios, tá? Então, olha, os poucos registros preservados constituem preciosos documentos para o estudo de história da cultura e do modo de vida da civilização asteca. Então, o pouco que sobrou do povo, eles são muito importantes para você entender realmente como que era esse povo asteca, tá? Vamos lá para a gente ir terminando aqui, senão não vai dar tempo. Os calendários astecas. Os astecas eles vão desenvolver dois calendários, tá? Eles tinham dois tipos de calendário, um solar e um outro que era sagrado. No calendário solar, o ano era dividido em 18 meses com 20 dias cada, que dava um total de 360 dias.
O nosso calendário tem 365 dias, né? Cada qual representado por um símbolo: crocodilo, vento, casa, lagarto, serpente, cérebro, veado, coelho, égua, cachorro, macaco, erva, cana, jaguar, águia, abutre, movimento, faca de pedra, chuva e flores. Cada um desses aqui é um dos meses, né, do calendário deles. Havia ainda 5 dias especiais, que são aqueles 5 dias que não tem no calendário, né? São 360 dias, o nosso é 365. Então, eles, nesses 5 dias, era dedicado ao sacrifício, né, que eles faziam. Um pouco daquele sacrifício que eu falei para vocês que eles faziam de sangue humano, né? Dessa forma, completava os 365 dias do ano solar. Já o calendário sagrado era composto de 260 dias, dividido em 20 períodos de 13 dias. Os astecas acreditavam que a cada 52 anos, os dois calendários se alinhavam, formando um ciclo. Era o que eles chamavam de Se-Actil, que podia anunciar o fim dos tempos. Um terror coletivo tomava conta da população, pois temia que o sol não mais nascesse, né? Então, toda vez que o calendário, a cada 52 anos, se encontravam, era um terror para todo mundo, né? Porque eles pensavam que o mundo ia acabar. Então, imagina que a cada 52 anos eles já iam sofrendo, né? Turma, acho que faltam somente dois slides para a gente terminar. Vamos lá. Arquitetura asteca. A arquitetura asteca era bem desenvolvida, né? A grande pirâmide de Tenochtitlan era o Palácio de Montezuma e a pirâmide de Tenayuca são exemplos desse avanço. Pontes, calçadas, canais, praças, avenidas, tudo muito limpo e arborizado. Habilidosos com ourives, né? Eles mexiam com ouro e outras pedras preciosas, deixavam belas esculturas e pinturas. A literatura também era muito rica, mas, como eu já expliquei para vocês, né, seus livros foram quase todos queimados pelos religiosos espanhóis, que os consideravam obras do demônio. Então, quando os conquistadores chegaram aqui, eles perceberam, então, esses religiosos deles começaram a queimar todos os livros astecas, falando que aquilo era obra do diabo, né? Eu falei para vocês, essa aqui é a cidade de Tenochtitlan. Aqui ao centro está a pirâmide, onde eles faziam o sacrifício, né? Que eu expliquei para vocês, tá? Vamos falando um pouquinho sobre essa cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan era a capital do império. Ela surpreendeu os espanhóis por sua grandiosidade e beleza. 3 setores se destacavam dentro da cidade. Tlatelolco, ao norte, onde ficava o mercado local, o templo maior no centro, que é esse que vocês estão vendo aqui, né, onde aconteciam os grandes rituais em honra ao Deus Sol, e o Coiacán, ao sul, que significa lugar de coiotes. Para vocês terem uma ideia, tá, turma? Tenochtitlan, ela possuía cerca de 300 mil habitantes no início do século XVI, quando os espanhóis chegaram aqui. Era uma população superior a todas as cidades da Europa Ocidental na mesma época. Ou seja, quando os espanhóis chegam aqui, eles começam a falar que esse povo que está aqui é um povo atrasado. Só que nenhuma cidade da Europa era tão organizada e tinham tantos habitantes quanto tinha Tenochtitlan. Nenhuma. Então, quem será que eram os mais civilizados? Né? E existe isso? Será? Uma sociedade ser mais civilizada que a outra? Né? Nós vamos discutir isso um pouco mais depois, quando falarmos sobre as conquistas espanholas, tá? Por fim, turma, para a gente terminar, a cultura material. Grande parte da cultura material das civilizações que floresceram na América pré-colombiana, não só os astecas, mas os incas e os maias também, foi completamente destruída pelos colonizadores espanhóis. No México, a arquitetura da imponente capital asteca Tenochtitlan, ela foi demolida ou soterrada pelas novas construções espanholas, que impunham seus símbolos e a representação de seu poder na geografia das cidades. Além dos templos e monumentos, os espanhóis procuraram eliminar outros vestígios que fizeram referência aos deuses, aos governantes e à história dos astecas, como registros escritos, pinturas, esculturas, adornos, armas e objetos variados de valor religioso ou artístico. Muitos objetos feitos em ouro foram derretidos pelos espanhóis para serem levados em barras para a Espanha. Essa parte que eu mostrei para vocês, é mais uma vez para mostrar para vocês como que uma sociedade
quando conquista a outra, ela tenta destruir totalmente ela, né, sem respeitar em nada essa sociedade. Por exemplo, havia um grande desrespeito por parte dos espanhóis que derretiam, tá, o nome, as estátuas de ouro, né, os deuses que eram feitos de ouro dos astecas, eles derretiam para fazer barra para levar para a Espanha. Aquilo para os astecas era uma ofensa enorme, porque eles estavam. Não era o ouro, para os astecas aquilo não representava o ouro, representava um deus deles. Então, quando você pega um deus, né, uma representação de um deus asteca, derrete para fazer barra de ouro, para eles aquilo era uma ofensa muito grande, tá? Então, os espanhóis fizeram muito isso, eles praticamente destruíram toda a sociedade, né, asteca dessa forma, dessa maneira, tentando apagar a memória, tentando apagar os valores astecas, por considerar que eles eram melhores do que os astecas, tá ok? Turma, então é isso. Tá? Vamos encerrar a aula agora. Alguém tem algum comentário ou dúvida que gostariam de fazer agora? Não? Tá tudo tranquilo, então? Tá tudo tranquilo, professor. Então, beleza, então. Turma, então vamos lá. Eu vou terminar a aula, tá certo? Vocês vão ficar com o professor Leopoldo aí. Lembrando que, então, hoje eu só postei o texto para vocês no GR8, tá? Lá só tem texto. A atividade vocês só vão ver ela na terça-feira da semana que vem, sobre esse texto, ok? Então tá bom. Léo, eles são seus. Deixa eu só confirmar aqui, 51 alunos, né? 50, vamos tirar você, dois de você, eu e mais um, então menos 4, vai dar uns 47 aqui, né? Só para colocar lá no, no grupo. Léo, pode ficar contigo então agora? Certinho, estamos escutando aí? Sim, então. Opa, beleza. Valeu, Maurício, obrigado. Até mais, turma. Até mais, Léo. Valeu. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, bom dia, todo mundo. Como é que vocês estão? Vou ligar a câmera aí um pouquinho, antes de iniciar. Vou tentar fazer uma maracutaia aqui rapidinho. Tentar espelhar aqui o iPad. Primeiramente, eu queria agradecer ao Marco Antônio, porque o Marco Antônio está conversando comigo desde cedo e eu não estava prestando atenção no que ele estava me falando. O Marco Antônio do 7º B. A professora Lília me mandou o link para vocês, né, pessoal? Então ele estava falando e eu confundindo o Marco Antônio com o pessoal do 7º ano A. E como eu não estou nesse grupo, então a professora Lília deve ter esquecido de mandar o link, ou ela não viu, que ela visualizou, a última vez que ela visualizou foi ontem de noite. Deve ter acontecido algum probleminha com ela, tá, pessoal? Porque ela não é de atrasar, de deixar de mandar, não. Tá? Vou mandar uma mensagem para ela, deve ter acontecido algum problema. Se eu tivesse me atentado antes, eu tinha mandado o link bem antes para vocês, mas acaba que eu confundi com o Marco Antônio também, tá? Mas de qualquer forma, ele que me alertou, e eu entrei no grupo aqui rapidinho na aula do Maurício e comecei a aceitar vocês do 7º ano B antes mesmo de terminar a aula. Certo? Pessoal, eu vou tentar fazer aqui um espelhamento pelo iPad. Se der certo, vocês vão confirmar comigo. Eu vou desligar o áudio aqui do Vocês estão me escutando aí agora, pessoal? Seu ofício apresentando certeza. Tá escutando todo mundo aí, pessoal? Vai você ver. Aceita o áudio? Dá pra você ver. E eu era o estrela do Thor. Eu que construí a base lá. Pessoal, vou tentar fazer um espelhamento aqui pelo iPad. Vamos ver se vai dar certo.
Você vai abrir o aplicativo para vocês e também vou estar abrindo aqui para mim, tá? Esse aplicativo que eu estou abrindo aí é o que eu mandei para vocês lá no grupo de ontem. Tá todo mundo vendo aí um esqueletinho rodando aí, uma cabecinha aí? Se tiver, é só balança a cabeça aí que aí eu vou ver vocês. Beleza, então já vi a Giovana, mas o Alexandre balançando, então eu acredito que tá todo mundo aí que está no grupo tá vendo. Esse é o aplicativo que eu mandei para vocês na versão, esse aqui é para a versão do iPhone, tá? A versão do Android também tá lá, é praticamente igual, tá? Pode mudar aonde tem as escritas e tal, mas a funcionalidade do aplicativo é uma só. Olha só que bacana, vou abrir aqui a tela das costelas, ele demora um pouquinho a aparecer para vocês aí, mas vai aparecer, quer ver? Eu acredito que vai aparecer aqui, ó. Isso, olha só. Quando eu clico em determinado... Daqui a pouquinho eu mando o nome, tá, Ana Luísa? Daqui a pouquinho eu mando o nome para vocês, porque senão eu tenho que fechar aqui, tá? E como eu mandei no sétimo A e não estou no sétimo B, eu vou mandar para o Marco Aurélio, e já manda para vocês lá assim que a gente terminar a nossa aula, tá? Prometo que na hora que terminar eu já mando lá. E eu já pedi para a professora umas 2 vezes para me adicionar no grupo da sala. É o único sétimo ano que eu não participo. Vou pedir para ela me colocar de novo, porque aí a gente fica mais atento. Olha só, eu vou clicar nesse ossinho do lado aqui, ele aparece dois ossinhos, vai ficar azul para vocês agora também, eu estou acompanhando, isso. E ele aparece o nome do osso, clavícula. Se eu clicar na setinha, tem uma setinha aqui em cima, ó. Se eu clicar na setinha, ele especifica todo o ossinho para mim. Então a clavícula é um osso presente no esqueleto humano, que liga os membros superiores ao tronco, e tá. Então ele fala todo o decorrer aqui do osso. Ele explica tudo, ele mostra até os músculos que são inseridos nesse osso. Então ele é um aplicativo, olha só que bacana, e ele é em 3D. Deixa eu só voltar a tela. Se eu rodar a tela aqui, ó, eu consigo ver ele na proporção lá de trás, ó, das costas. Então ele é um aplicativo que eu descobri esse aplicativo, né, uma professora me passou na época da faculdade, que eu tinha aula de anatomia, né, educação física tem anatomia. Então gente, ele é muito bacana. Olha só, vamos lá para as pernas para vocês verem. Aqui eu consigo dar um zoom, chegar um pouquinho mais perto. Aqui é os ossos do quadril. Olha só que bacana. Se eu clico aqui, olha o sacro. Então ele vai me explicar toda a proporção do sacro. Olha que bacana. Se eu clicar mais um pouquinho mais para baixo, ele dá a região do cóccix. Essa aqui é aquela que eu falei para vocês, que quando a gente cai e bate o bumbum, é essa pontinha aqui ó, que machuca. É essa pontinha aqui que pode ocasionar bastante dor. Deixa eu ver se eu consigo aqui esse miolinho. Ah, tá. Sínfise púbica. Olha só que bacana esse trechinho aqui. Esse aqui eu queria mostrar muito para vocês. Essa região aqui do quadril, pessoal, das meninas, ele é um pouquinho mais alargada, certo? E essa sínfise púbica aqui, deixa eu ver se é essa aqui que vai dar o significado legal. Olha só. Sínfise pública púbica é uma articulação semimóvel que une o pubis formando a bacia, que é a cintura pélvica. Ela é composta pelo sacro e o cóccix, e 2 ossos do quadril, que por sua vez, cada osso é composto por 3 ossos compactados, o ilho, o isquio e o osso púbico. Essa articulação aqui, pessoal, durante o parto, durante o parto, quando o bebê está para nascer, essa articulação aqui, ela enlarguece. Então, é depositado alguns hormônios, né, femininos que estimulam esse enlarguecimento dessa cartilagem, dessa articulação, para enlarguecer esse quadril, para favorecer a passagem do bebê. Então, o bebezinho ele vai passar por baixo aqui, ó. Ele sai na região vaginal, né? Então, ele passa por essa região aqui dos ossos. Então, as mulheres são providas dessa articulação mais enlarguecida aqui durante a gestação. Então, vamos ver outra situação aqui. Olha, se eu clicar aqui, apareceu lá em cima de azul o fêmur. Se eu clicar nele aqui, ele explica
tudo do fêmur. Gente, é muito interessante. Olha só. É, fêmur em português brasileiro ou português europeu, né? Localiza-se na coxa. Também é o osso mais resistente, suportando uma pressão de 1.230 quilos por centímetro quadrado, sem se ferir. Então, assim, ele explica tudo. Ele dá até um exemplo aqui, ó. Uma pessoa de 1,80 m, ele tem um fêmur de aproximadamente 50 centímetros. Bom, eu tenho 1,85 m, então meu fêmur deve ser um pouquinho maior. Deve ter uns 53, 54, por aí. Certo? Então, ele é um aplicativo super completo. Opa! Espera aí que abriu um comercial aqui. Aí... Não canta a musiquinha junto, não, tá? Olha só, que eu consigo ter uma proporção girar também para a gente ver a parte inferior do pé. Se eu clicar nessa bolinha patela, aí ele explica também. Ah, aqui tá falando aqui, ó, patela ou rótula. Rótula não é mais usada essa nomenclatura, tá, pessoal? Antigamente a gente falava rótula. Ah, o jogador de futebol lesionou a rótula. Hoje a nomenclatura correta é patela. Aí, olha, mais uma vez, eu selecionei o músculo, venho nessa setinha aqui do lado direito inferior e clico aqui em cima. Aí ele te dá toda a especificação do osso. Olha lá, a patela ou rótula é um osso tipo sesamoide, grosso, que articula com o fêmur e cobre e protege a superfície articular da articulação do joelho, certo? Então ele dá toda a especificação de todos os ossos, gente. Ele é muito bacana. Olha só que eu quero mostrar para vocês outra coisa aqui também. Aqui está a região do tronco, certo? Se eu quiser selecionar músculos ou ossos específicos, eu clico nesses três pontinhos e vai aparecer aqui um quadrante com vários ossos para vocês. Eu não quero a clavícula, eu não quero a escápula, eu não quero a escápula, a spinal of escápula, eu não quero essas cartilagens, eu não quero costelas verdadeiras, costelas falsas, nem as flutuantes, eu não quero externo, eu não quero maníbreo, eu não quero o processo chifoide, eu não quero os discos vertebrais, eu quero só essas aqui que ficou. Beleza, aí a gente volta lá. Então eu tirei um monte, né? Olha só que bacana. Aqui agora nós temos a coluna vertebral inteira. Eu selecionei lá embaixo, mas eu quero lá para cima. Aqui está as vértebras das cervicais, certo? Aqui, vou deixar nessa proporção lateral, como se a gente estivesse olhando para a esquerda. Se eu clicar embaixo, ele vai selecionar as vértebras torácicas. Se eu clicar embaixo, vai selecionar as vértebras lombares. Ah, eu quero voltar, eu quero ver tudo. Então eu venho aqui e começo a selecionar de novo. Deixa o Davi entrar aqui. Eu sobo aqui a seta e vamos de novo. Ó. Então eu consigo, pessoal, selecionar e escolher todos os ossos que vão aparecer na minha sequência. Olha só, apareceu aqui de novo. O manúbrio aqui está selecionado, selecionei aqui de novo. Se eu for lá naquele quadrantezinho lá em cima, que tem tipo uma paleta de pintura, eu vou clicar nele aqui. E aqui eu vou colorir todos os ossos para vocês verem a diferença de cada ossinho. Então, olha só que aplicativo bacana da gente trabalhar. É esse aqui, pessoal, que ele consegue nos dar uma proporção fora da sala de aula, fora de uma sala de anatomia. O crânio também, eu consigo dividir todo o crânio. Se eu for lá nas três setinhas, olha só o tanto de osso que tem no crânio. Eu consigo selecionar, eu consigo tirar, eu consigo acrescentar. Quer ver? Eu vou tirar aqui uns aleatórios aqui, sem especificar. Vamos ver como que fica lá. Aí, ó, olha só. Eu tirei alguns. Olha como é que ficou a proporção. Então, osso frontal. Esse osso frontal, lá naquela explicação que eu falei para vocês do nascimento do bebê, esse osso frontal, ele não é já todo calcificado. Se eu clicar aqui no osso parietal também, aqui embaixo aqui tem o osso occipital. Quer ver? Vamos lá? Deixa eu selecionar ele aqui para vocês. Tem o temporal. Vamos selecionar o occipital aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui.
Ah lá, o hospital está aqui. Então, fechei o crânio. Faltou só os parietais aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui no hospital para vocês verem. E ele explica também a questão toda do osso, certinho? Olha só que show. Então, no bebê, essa proporção óssea aqui do bebezinho aqui, ele não é toda formada, do hospital com parietal, com frontal, ainda são só pequenas porções de osso, são mais cartilaginosos, aí até chegar nessa estrutura pronta aqui do osso adulto. Vamos selecionar tudo, vamos abrir tudinho aqui. Então, gente, é um aplicativo super, super, super legal, super bacana, muito fácil de você trabalhar com ele. Olha só, mandíbula. Existem outros tipos de aplicativo, tá? Não são só esses aqui, os mais usados, mas a gente pode dar essa sugestão para vocês, para ficar mais fácil a questão do estudo. Ó, lembra que eu falei para vocês do rádio, que ele fica sempre na proporção do dedo polegar? Então, olha só, se eu virar para cá, a gente vê essa estrutura do rádio aí, ok? Alguma pergunta sobre o aplicativo? Só mais um nome mesmo, né, que vocês estão na dúvida aí para saber quais são os nomes, né? Aí daqui a pouquinho a gente vai mandar para vocês lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar aqui o espelhamento. Voltar para a tela aqui do Meet. Aí, voltei. Peraí que demora um pouquinho, porque o iPad ele é um pouquinho mais demorado. Aí agora eu acredito que eu estou voltando aqui. Eu vou voltar para o computador, que eu acredito que seja um pouco mais fácil para mim, tá? Deixa eu só encerrar aqui o áudio aqui. Que agora também eu vou usar. Ok, pessoal. Agora eu voltei aqui. Vou ficar aqui na tela mesmo. O computador aqui fica mais fácil. Certo? Eu não estou conseguindo preparar e espelhar aqui, não sei como. Não sei porquê. Agora sim, agora deu certo. Vou fechar tudo aqui. Então, pessoal, o aplicativo super bacana, super fácil de vocês estudarem, e agora tem uma outra boa notícia para vocês. Essa semana eu não vou disponibilizar atividade para vocês de educação física, certo? Então não vai ter conteúdo para vocês me enviarem. Apesar de já ter alguns exercícios para a gente fazer, não tem necessidade de me encaminhar essa semana. Na terça-feira vou mandar um novo texto, certo? E aí vocês vão me encaminhar só na outra semana, certo? Então, no dia 15, se eu não me engano, eu já mando o próximo conteúdo de educação física, e a data para entrega a gente demora mais uma semaninha para entregar, e vai servir para dois motivos. Um é para dar uma respirada nos conteúdos, o outro é para os alunos que ainda não me entregaram, que são muitos alunos mesmo, sétimo ano A e B, ainda estão com muitas atividades atrasadas de basquete. Então, tira essa semana para você deixar as atividades em dia, porque depois eu não vou pegar mais, certo? E aí, quando a gente for começar o envio das atividades de anatomia, a gente foca mais nesses conteúdos, para a gente ficar mais atento aí, ok? Eu vou esperar aqui para vocês agora mais um conteúdinho. A nossa aula hoje ela termina um pouquinho mais rápido, eu acredito que sim, tá? Vou abrir aqui o textinho aqui que a gente vai disponibilizar para vocês na semana que vem. Estão vendo aí o texto, pessoal? Eu consegui, espelhando agora. Abriu ele, né? Então é um texto
que vai falar sobre o aparelho, o sistema esquelético, o aparelho locomotor. Olha só, vou baixar a imagem lá embaixo. Essa imagem que eu quero disponibilizar para vocês. Esse caboclinho foi um caboclinho feio, viu, gente? Não é para ficar olhando para a cara dele, não, nem para o corpo tudo, não. Olha só para o músculo, para os esqueletos aí, o sistema esquelético do lado aí. Então é um sistema muscular e o sistema esquelético da mesma imagem, representando as duas proporções. Então, olha só, as fibras musculares, as conexões que ela tem, as divisões musculares e o sistema esquelético também variado do lado. Nós vamos estudar os dois, tá? Músculo, a gente sempre estuda um pouquinho menos, que é muito mais difícil estudar sistema esquelético. Então, a cada tipo de fissura, a cada trincadinho desse aqui, por exemplo, no peitoral, é uma proporção de músculo diferente. Então, nós temos o peitoral médio, peitoral superior, peitoral inferior. Então, são muitos músculos ligados em uma região só. E a gente vai focar primeiro aqui na região esquelética mesmo. Então, olha só que bacana. Essa imagem, olha agora, estudando vendo essa imagem, é até sem graça agora depois do aplicativo. Depois que você começa a trabalhar aquele aplicativo, você não gosta de ver imagem fixa mais. O aplicativo te dá muito mais realidade, muito mais opção de você ver as proporções, por exemplo, a patela, que a gente não consegue ver a patela, aquela membrana, aquela articulação aqui do quadril, a gente não tem o nome correto. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui para vocês no celular. Para Android, eu já passo para vocês Android e iOS, fica mais fácil. Deixa eu só abrir o grupo 79. Deixa eu fechar a tela aqui na luz aqui, mas vai ficar ao contrário para vocês, tá? Mas é só para vocês verem. Para Android, ele aparece mais ou menos assim. Tá ao contrário, tá? Mas ele é sistema ósseo 3D. Para Android é esse, tá? Aparece com a fotinha das costelas. Se você colocar lá também, lá no Android, anatomia, ele aparece também, ok? Para o iPhone, o sistema operacional é esse aqui, ó, chama, vou mostrar aqui para vocês, tá dando um reflexo aí, chama Bones Human 3D. Eu vou mandar daqui a pouco, eu vou mandar para o Marco Antônio. O Marco Antônio manda as fotos para vocês, aí vocês veem qual é a sua aparelho, qual é a sua plataforma de espelhamento, e aí vocês vão brincando com esse aplicativo para as próximas aulas, dando uma olhada, curiosidade mesmo, tá, pessoal? Eu aconselho a vocês fazerem o seguinte: quem tem interesse em ser enfermeiro, em ser médico, em ser fisioterapeuta, principalmente, eu vou mandar, tá, Ismael? Não preocupa não, que lá no grupo eu vou mandar lá de novo. Eu já mandei lá no 7º A, eu vou mandar no 7º B para vocês. Quem tem interesse em seguir essa área médica, já ir destrinchando esses aplicativos. Existem também aplicativos, pessoal, e vocês veem os órgãos, vocês têm como tirar todos os órgãos, colocar só os órgãos específicos. Gente, é muito show, vocês não têm noção. Esse lá, em vez de chamar Bones 3D, ele chama Organs 3D. Então, na hora que vocês colocarem anatomia lá na loja de aplicativos, vocês vão ver assim, uma gama de variedades de aplicativos. Então, quem tem esses interesses em seguir a área médica, né, a área das biológicas, vocês já vão ver vão ter mais interesse em ver esses aplicativos para já ter esses conhecimentos. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu não comecei a fazer educação física, eu comecei a fazer o curso de fonoaudiologia, para ser fonoaudiólogo. Lá eu tive aula de anatomia completa, básica, e depois eu tive a aula de anatomia específica de pescoço e cabeça. E quando eu desisti do curso que eu transferi para fazer educação física, eu tive que reiniciar a faculdade, né? Eu tive que começar do zero. Então eu vi anatomia de novo. E assim, parece que eu pensei, eu já sei tudo, né, de anatomia. Quando chegou lá, eu não sabia nada. Então a anatomia é muito complexa, muita coisa para aprender. E aí eu fiz anatomia de novo, e foi fantástico, porque a cada vez que eu estudo anatomia, eu aprendo mais. E o aplicativo, quando a professora me passou, quando eu chegava nas aulas práticas, agora sim eu já estou sabendo alguma coisa, né? E quando você tem essa realidade virtual e virar na prática, aí fica mais fácil. Então já vai dar uma pesquisada aí para quem tem interesse. Fica mais fácil. Então vamos abrir aqui. Vamos abrir o textinho de novo, que daqui a pouquinho a gente encerra.
Esse textinho também é só para mostrar para vocês o nosso conteúdo que a gente vai trabalhar. A gente vai falar sobre o sistema esquelético, vai falar sobre a proporção, a quantidade de ossos, que a gente já falou aqui. Esse aqui é o nosso objetivo maior desse texto, que é a questão das classificações. Então, aqui a gente tem os ossos longos, ossos curtos. A gente vai falar também sobre ossos planos e laminares, ossos irregulares, o osso sessanoide, que é aquele da patela, né? Ele deu o exemplo lá. E lá naquele aplicativo, todo osso que você clicar, ele vai especificar se ele é plano, se ele é curto, se ele é laminar, se ele é sessanoide, se ele é um osso de qual região que ele é. Então o aplicativo ele é mais complexo que o texto. Lá você responde todas as perguntas que a gente, todas as atividades que a gente vai passar aqui para vocês, certo? Aqui a gente vai falar sobre os irregulares, e a gente entra na questão da coluna vertebral, tá, pessoal? Que é o nosso foco, o sétimo ano, o foco é a coluna vertebral. A gente vai falar sobre os tipos de lesões. Eu já até comecei a falar para vocês na aula passada, então eu vou só abrir outra imagem aqui para vocês verem na proporção da coluna vertebral, e a gente vai entrar em lesão. Vou explicar aqui para vocês. Essa aqui é uma vista lateral, tá, pessoal? Da coluna vertebral. Ela já também é um pouquinho ilustrada, é mais coloridinha que essa imagem, mas a gente consegue ver. O professor não está mostrando nada, não. Acho que vai abrir agora. Agora tá. Isso. Então, olha só. Aqui é uma vista lateral, como se a gente estivesse olhando lá para a nossa esquerda. Aqui está a região do crânio. E olha só, as 7 vértebras cervicais, certo? Lá no aplicativo, cada vértebra que você clica aqui, ela tem um nome diferente, ela especifica o nome de cada vértebra. Aqui a gente não tem a necessidade de aprender, porque é muito complexo. A gente vai aprender só a primeira, que chama Atlas, que representa um deus que segura o mundo, né, que carrega o mundo nas costas. Então o mundo seria a sua cabeça. Então se você só pensa besteira, o seu mundo é um mundo muito perdido, muito fraco. Então vamos enriquecer esse mundo, essa cabecinha de vocês. Olha só. 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, que é a região do tórax, 5 vértebras lombares, o sacro e o cóccix. Então, o cóccix é aquela pontinha. Olha só, sai uma medula espinhal aqui do crânio, passa dentro das cervicais, dentro da torácica, e vai até a região aqui do sacro, certo? Quando você bate a cabeça, tem um tipo de lesão, e você comprime essa passagem dessa medula aqui nas cervicais, você está deixando de passar as terminações nervosas para o restante do corpo. Aqui é a maioria das lesões que o pessoal fica em cadeira de roda. Fica paraplégico, fica tetraplégico. Então, o paraplégico ele perde os movimentos da cintura para baixo, o tetraplégico tetra 4, perde os movimentos do pescoço para baixo, perde os movimentos dos braços e das pernas. É irreversível, a pessoa volta a andar. A medicina está acelerando os processos para tentar voltar a esses movimentos, mas ainda está bem lento. E existe, já tem muitas pessoas que estão voltando a ter algum tipo de movimento com alguns tratamentos, mas não são 100% confiáveis, né? Assim, já não é 100% de garantia. Mas aí, as cervicais, é aqui que é o problema. Existem relatos de crianças que perdem movimento das pernas ou da cintura do pescoço para baixo em aula de educação física, por alunos, desculpa a palavra, alunos babacas lá, aqueles alunos que dá pancada, aluno que chega mais com força, que derruba, que empurra. Então existem alguns relatos aí. Tem um relato de uma menina que estava na lateral da quadra, uma outra colega veio e empurrou ela de maldade, ela bateu a cabeça, o pescoço na mureta da quadra, e ela perdeu os movimentos do pescoço para baixo, ela ficou tetraplégica. Enquanto os alunos estavam jogando, essas alunas estavam na lateral, esperando a vez, né, e a aluna fez isso. Existem também relatos de alunos que caem durante as atividades e fraturam algumas vértebras, principalmente aqui na lombar e na torácica. Às vezes não perde o movimento dos membros, mas fica com lesão o resto da vida aqui na coluna. Vocês podem ver que a coluna ela é torta, né? Ela é arqueada, ela não é toda retinha, certo? E existem algumas doenças que classificam que a coluna vertebral fica mais inclinada,
aqui. Aqui é uma visão da parte de trás das costas, né? Como se a pessoa estivesse olhando para frente e a gente estivesse olhando nas costas dela. Aqui é uma coluna escoliótica. Olha o quanto que é torta. Nessa visão aqui, ele é torta, mas na visão da coluna normal a gente tem a ideia que a coluna é retinha, né? Em vez de ser só aquele arqueamento frontal, né, da coluna, tipo que ela vai para frente, aqui ela é para frente e para o lado. Então essa pessoa que deve sentir muita dor, a postura dela deve ser muito ruim. Então só se eu sentar na cadeira, só de sentar na cadeira torta aí, de não sentar corretamente, a gente já pode ter um tipo de lesão, criar um tipo de escoliose aí, certo? A gente vai focar bastante na coluna vertebral. Deixa eu fechar aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sem ser do aplicativo, o aplicativo eu vou mandar daqui a pouquinho. Certinho? Então, pessoal, fiquem tranquilos com a atividade de educação física para quem já enviou todas. Quem não enviou nenhuma, tem gente que não enviou nenhuma atividade até hoje. Manda no WhatsApp, pessoal. Tira foto e manda no WhatsApp. Garante seu registro, não deixa acumular tudo, não. Eu sei que tem aluno que não mandou nenhum até hoje, mas nenhum mesmo, desde o início da pandemia não mandou nenhuma atividade. Então tira foto e manda lá para nós. Certinho? Vamos ligar a câmera aí todo mundo de novo? Vamos tirar uma foto. Ainda não. Essa atividade da coluna não mandei ainda. Eu vou mandar, tá? Fiquem tranquilos, que eu mando tudo semana que vem. Vocês relaxam com o conteúdo de educação física aí. Pelo menos essa semaninha. Mantenham em dia também as outras atividades que vocês estão aí precisando recompor. Então, eu vou dar essa colherzinha de chá para vocês. Pessoal, muita gente está com a câmera desligada. Liga aí, por favor. Vamos ligar todo mundo aí, que eu consigo ver vocês. José Vitor, ligar a câmera para nós. A Ana Luísa Gomes também ligar a câmera para focar vocês aqui na minha tela. Aí eu tiro uma foto aqui para registrar minha aula. Vou tirar. Dá um sorriso aí, pessoal. Quem está aparecendo na câmera aí para mim é o Fernandinho, o Alexandre. Deixa eu ver quem que é essa moça aqui. Jennifer, Juan, Ismael, Cauã, Vitória. Agora a Raíssa apareceu, Heitor Mancini, Ana Luísa, João Gabriel, Ferreira, Marco Antônio e a Giovana. Esses estão aparecendo aqui para mim. Vou dar um sorriso aí para vocês aí. Gente, para mostrar os dentes. Mostra aí, Juan. Deixa eu ver seus dentes aí, cara. Escovou os dentes hoje, não? Certinho. Prontinho, pessoal. Então, nossa aula hoje foi um pouquinho menor. Deixa eu só parar a gravação aqui agora. Alunos do 7º ano B, entrem em contato com a disciplina.